Olá pessoal, aqui de novo no CC, dessa vez com um adversário um pouquinho mais forte, John Drick, a 2005 pontos de rating. Ele propôs aí uma inglesa com C4, eu quero transpor para linhas semelhantes aí a linhas mais de peão da dama. Ele insiste aí em caminhar para uma inglesa, isso aqui facilmente, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Bispo G2, eu estou acreditando que isso aqui pode chegar numa siciliana ainda. Estou mais acostumado a jogar siciliana. Com o futuro D4. Aqui deve ser um cavalo F3, tá? Cavalo F3, roque. Não. Mas ainda pode chegar numa siciliana, dessa vez Maroc-Sibind. Maroc-Sibind é com peão em C4 e E4. Peão em C4, olha D5, olha B5. Peão em E4, olha D5, olha F5. Depois a gente vai explicar isso melhor. Então, olha lá, o que começou com uma inglesa está sendo transposto aí para uma siciliana. Se ele fizer D4, agora é siciliana. A6 para mim fazer dama C7, excelente casa para dama, dama em C7, olhando aí a ala do rei, olhando a ala da dama e olhando o centro do tabuleiro. Dama C7, por isso A6 para impedir cavalo B5 que bateria na senhora majestade, dona dama em C7. Eu não posso fazer B6 agora para fazer bispo B7 porque ele faria E5. O bispo atacaria a torre. Então dama C7 primeiro, provavelmente cavalo BD7. Vamos ver. Ele não quer entrar em linhas da siciliana, tá vendo? Só ele poderia ter feito tranquilamente aqui um D4. Ele quer manter o jogo mais fechado, mais posicional. Ainda eu não tenho B6 porque ele faria E5. E quando ele faz E5, está atacado duas peças, o cavalo e um ataque descoberto na torre. Eu gosto muito de cavalo B em D7. Esse cavalo de B em D7. Mas para mim fazer B6, eu tenho que ter aqui um cavalo C6. Para mim poder fazer B6 com segurança. B6 conforme o plano. Ele deve fazer um B4 aí. Imagino. Querendo bater nesse peão que olha a casa D4. Bispo a B7. Olha só, se ele fizer B5 e se eu tomar o peão, o cavalo toma atacando a dama. Tá vendo? O plano é esse, desaloja esse cavalo. E se A toma B5, cavalo toma B5, ataca a dama. O problema é o seguinte, se eu tirar o cavalo, por exemplo, o cavalo D4, ele faz peão toma, e se bispo toma, esse peão está arriscado de ficar atrasado. Se ele fizer depois um A4, A4 e C4, controla muitíssimo bem a casa B5, e esse peão de A, que agora está em B, A toma B5, cavalo toma B5. Aí o peão de B6 fica muito difícil, fica atrasado, é difícil de avançar ele. Com o peão em C4, com o peão em A4. Peão toma, cavalo toma, atacando a minha dama. Que era justamente o que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Ele faz aí cavalo toma B5, ataca minha dama, B8 ou D8 ou C8, acredito que tanto faz aí. Minha ideia agora é fazer um futuro bispo A6 atacando esse cavalo. Esse peão está atrasado e essa casa está muito bem controlada, a casa B5 está muito bem controlada contra o avanço desse peão, mas em compensação esse peão dele está isolado. Vou fazer um lance normal aqui, torre E8, colocando mais uma defesa no meu bispo. Futuramente pode ter aí um D5, tá? D5, peão toma, abre essa coluna aqui, por isso que essa torre já está na coluna E. Que facilmente pode ter um D5 aí no futuro, abrindo a coluna E. Esse meu bispo, talvez, para ver que se eu fizer bispo A6, ele faz um cavalo C3, aí o bispo fica batendo aqui nesse muro de pedra aqui, batendo nesse peão. Cavalo G4, ameaça chegar em E3. Vou fazer um cavalo E4, sabe por quê?
Cavalo G4, perdão. Cavalo G4 ameaçando o cavalo E3. Se dama D2, existe a possibilidade de cavalo A5. Ó, deixou. Gente, 2005, os caras tem que ter um nível um pouquinho melhor para ver isso de imediato. Não podia ter deixado isso, não. Olha só, existe um adágio, um ditado, um dizer no xadrez que diz que a ameaça é sempre importante, mais importante que a execução. Ameacei de entrar cavalo de G4, cavalo de G4 em E3. Ele não viu, deixou. Deixou, cheguei. Cheguei. Esse cavalo é incômodo, não porque ataca, mas porque está travando. Eu vou fazer cavalo A7. Se ele fizer cavalo C3, eu tenho... Eu vou ver qual é a intenção dele. Cavalo A7, atacando... Ué, cavalo toma B5. Ele está no modo kamikaze hoje aí. Nosso amigo está no modo kamikaze. Deixa eu olhar aqui um pouquinho, informação de quem que é esse sujeito, se ele colocou nome. Não, não tem nenhum nome dele. Em 5 minutos ele tem um rating de 1856, que é o máximo que ele já atingiu. Em 15 minutos, 2005, ele está no máximo também. O máximo foi 2019, dia 17 de junho de 2015. Ele não está jogando bem, não. Está jogando mal. Por exemplo, meu cavalo aqui, ele me fez o favor de permitir essa troca de cavalos, porque agora o meu bispo está mais ativo na partida. O cavalo estava atrapalhando o bispo. Por isso que eu gosto de cavalo B em D7. Meu normal é cavalo B em D7. Só não fiz porque eu queria fazer B6. Lembra? B6, e por isso eu tinha que fazer um cavalo a C6 ou outro lance. Mas eu preferi esse. O peãozinho está isolado. Será que eu tenho D5? Se eu fizer D5, ele pode fazer E5, ameaçando F5, F6, tá? Se eu fizer D5, que seria ótimo se peão toma. Se peão toma ou bispo toma, tá? D5, seria ótimo ele tomar o meu peão aqui. Só que se eu fizer D5, ele faz o peão de E4, E5, ameaçando chegar com o peão de F5 em F6, e esse peão em F6 apoiado pelo peão de E5, apoiado pelo bispo e apoiado pela torre. Poderia provocar bastante estrago aí. Ao contrário, se eu fizer peão toma, olha só, peão toma, se peão toma, bispo toma G2. O rei que já está um pouco desguarnecido, já está um pouco nu aqui, sem peões protegendo ele, peão toma. Se peão toma, bispo toma, rei toma G2, tá? Se peão toma, repetindo, bispo toma G2, se rei toma, o rei fica bem desguarnecido, bem... Por isso que ele fez esse lance. F6. Claro que eu não teria aqui nessa posição, não teria bispo F6, claro que não. Bispo toma, peão toma, torre toma. F6 então para proteger a casa F7. E impedir o avanço desse peão. Eu vou preparar agora, meu plano é preparar o avanço do peão de D6 para D5. Eu não posso ainda porque ele tem 1, 2, 3 unidades olhando o ponto D5. Seria ótimo se eu conseguisse fazer um D5 aqui. Seria excelente. Bispo C8 atacando a torre e colocando o bispo numa casa mais ativa. Tá? Repara, o bispo aqui em B7 bate nesse muro aqui, bate aqui no peão, que está bem protegido. Protegido pelo peão e pelo bispo. E essa casa também está guardada por esse peão de B5. B5 olha C6. Agora o bispo em C8 ataca a torre. E a minha ameaça, eu posso colocar o bispo em E6, onde ele olha também essa diagonal que contém o rei. Essas casas brancas aqui estão enfraquecidas, tá? Essas casas claras estão enfraquecidas pelo avanço do peão F. Então o bispo em E6 é muito bom. O bispo em E6 batendo aí na torre. Ele vai ter que perder um tempo tirando a torre. Bispo E6 seguindo com o plano. Não tem pressa aqui não. Estou com vantagem material de uma qualidade. Eu ganhei a torre em troca de uma peça ligeira. A torre vale 5 unidades. O cavalo e os bispos valem 3 unidades. 3 peões. Um cavalo equivale a 3 peões. Uma torre equivale a 5 peões. Outro lance estranho dele. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pronto. O volume está um pouquinho mais alto agora.
Tá. Olha só. Bispo atacou minha torre. O problema é que se eu tirar a torre, se eu fizer um torre A7, ele tem peão toma F6, bispo toma, peão toma, torre toma, dama toma. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho ainda vantagem material, mesmo que ele tome a minha torre, ele vai perder o importante bispo de casas brancas. Esse peão é importante, ele me deu esse peão, eu estou entregando parte do material para ele, para que tenha uma vantagem muito sólida e consistente. Ganhei o peão dele, estou com 3 unidades a mais, vocês veem aqui, 31 contra 28. Se esse bispo fortíssimo toma essa torre, que está muito parada aqui, dama toma, a vantagem material caiu, agora é 26 contra 25, uma unidade só, mas porém, a minha estrutura de peões está preservada. Na análise, eu vou mostrar para vocês a tragédia que poderia ser naquela hora de que ele avançou o peão, ao invés de peão de D6 toma E5, se eu fizesse torre A7, por exemplo, ou torre A5. Muito provavelmente isso é bem melhor do que a outra variante. Tá certo, eu tenho um pouco menos vantagem material, mas agora eu estou muito sólido na posição. Muito sólido na posição. Vantagem material, tenho par de bispos, tenho melhor estrutura de peões. Esse peão de D3 está isolado, esse peão está quase isolado, não está porque tem esse peão, mas ele está atrasado aí no desenvolvimento. A minha estrutura de peões está excelente, minha única fraqueza é o peão de B6, que dificilmente ele vai conseguir explorar essa fraqueza do peão em B6, dificilmente. Um planinho tranquilo aí seria um dama, por exemplo, torre D8, depois seguido de dama D5, atacando o peão. A dama D5, o bispo vem para C8, vem para B7, que junto com a dama ameaça mate na casa G2. Tá? Seguindo lá, torre D8, ameaça e dama D5, atacando o peão. Você vê que ele está sem plano, você vê que ele está sem o que fazer aí na partida. Ele poderia fazer, por exemplo, um cavalo E4, com a ideia de avançar peão de G4 para G5, tá? Tentando quebrar, partir na estrutura de peões. Mas está lento esse plano, até porque a casa G5 está bem controlada. Tudo bem, cavalo e dama olham G5. Mas está lento esse plano dele. Agora eu teria um dama D5 aí atacando lá, conforme eu disse. Esse torre F3 defendendo, bispo C8, B7, tá? Que juntamente com a dama ataca a torre. E mais, se precisar, eu ainda posso fazer depois um bispo, posso fazer até agora, um bispo C4. Bispo C4, que ataca juntamente com a torre o ponto D3 e ataca o ponto B5. Vou fazer esse lance aqui. Vou fazer esse lance aqui. Por quê? É claro, peão não pode tomar o bispo, porque torre toma dama. E mesmo que ele consiga defender esse peão, tem esse outro peão que está fraco. Tem 2 peões fracos aí, peão de D3, peão de B5. Em 2005, eu esperava que ele tivesse um jogo um pouco mais sólido, um pouco mais consistente, um pouco mais... Achei que fosse mais difícil, viu? Agora, quando você tem esse tipo de vantagem material, é jogar sólido, jogar seguro. É só questão de tempo agora. É isso que é chamado paciência no xadrez. Paciência não é ficar sentado 3 horas no tabuleiro vendo o tempo passar. Não é isso. Paciência é saber fazer a coisa certa na hora certa. E não se precipitar. Continuo com a minha ameaça. Bispo toma. Poderia ter feito bispo B5. Se bem que bispo B5 também é interessante. Bispo toma B5 porque bispo C6 está. Dama ameaçando entrar aí na ala do rei. Claramente, peão de D3 não toma bispo em C4, porque dama toma D2. Dama toma a dona dama branca na casa D2. O que mais que a gente tem? Ele tem aí um cavalo F5, que ataca meu bispo, tá?
Defendo meu bispo, pronto, tirei do ataque. Cavalo F5 atacava meu bispo que estava desprotegido, não estava defendido. Bispo F8, pronto, defende melhor o ponto G7, mantém a minha ameaça de ou bispo toma B5 ou bispo toma D3. Eu estava pensando em bispo D3, mas bispo B5 parece que é mais interessante. Com a dama, estou ameaçando dama H1 e rei F2, dama G2, rei E1, dama G1, etc. Ou dama... Não tem dama, toma dama, porque o rei em E1 protege a dama de D2. Aguardando aí a resposta dele. Olha como é que as peças... A única peça ativa dele é o cavalo. A dama está escravizada aqui, olhando esse peão de D3. O bispo está batendo nesse muro de pedra aqui, esses peões de E5 e C5, controlando muito bem a casa D4. O bispo não tem trânsito, o peão não tem trânsito. Tá, defendeu lá, o bispo toma D3. Se precisar, eu posso avançar esse peão, esse ou esse peão, para defender meu bispo. C4, por exemplo, defendendo o bispo. Se ele... Não tem. Tá. E uma ameaça, bispo C5, tá? Não tinha visto. Legal. Bispo C5 olhando aqui. Aliás, tá perdido agora. Tá completamente perdido. Porque bispo... Não é isso? Bispo C5. A torre... Tá tudo enfileirado aqui. Tá todo mundo enfileirado aí. Eu achei que a partida seria mais difícil, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar a partida. A torre está presa aqui, ela não consegue sair dessa casa. A minha ideia é simplificar ao máximo a partida agora, trocar o maior número de peças possível, porque minha vantagem material já é muito grande. Acho que agora eu vou fazer um dama D1 para forçar ainda mais as trocas de peça, tá? Dama D1, porque eu consigo garantir que eu vou trocar quase tudo aí agora. Tomo, cheque. Não, eu ia fazer torre A1 para atacar esse peão, só que o bispo olha a casa A1. Ele abandonou a partida. Vamos analisar e daqui a pouco eu retorno aqui. Legal, pessoal, depois de aí umas breves análises, vamos trocar aqui uma ideia mais concreta sobre o que aconteceu na partida. Foi realmente uma abertura inglesa. Abertura inglesa, C4, cavalo F6, cavalo C3, E6, G3, C5, tá? Inglesa, bispo G2, bispo E7. Aqui, eu não conheço tão bem as linhas típicas da inglesa. Essa típica aqui com a C4, bispo G2. Então eu gosto de transpor para linhas semelhantes ou da Benoni ou da siciliana. D6, cavalo G em E2. Quando ele fez cavalo de G em E2, eu imaginei que ele fosse fazer um D4, que seria normal, com peão toma e cavalo toma D4. Aí siciliana bem típica, Maroczy. Maroczy por causa dessa estrutura, C4 e E4. C4, como eu disse, olhando B5, olhando D5. E4, olhando D5 e olhando F5. Uma estrutura muito sólida aí para as brancas. Roque A6, como eu disse, para fazer cavalo dama C7, impedindo o cavalo B5. A3, tá? O plano aí é torre B1 e expandir para danificar a minha estrutura. Dama C7, D3. Ele está querendo linhas mais posicionais, mais calmas, mais tranquilas, menos agudas, menos agressivas. Cavalo C6, torre B1, B6, para desenvolver meu bispo. Voltando aqui um pouquinho,
após dama C7. Deixa eu chamar aqui a análise da máquina. Pronto. Está no modo de análise. Após D3, se eu fizesse aqui o B6, tá? Seria péssimo, porque agora viria lá E5, conforme eu disse. Só teria a máquina diz que o melhor é bispo B7, peão toma, perdi peça. A vantagem decisiva aí das brancas. Por isso, cavalo C6. Para depois de torre B1, fazer B6. Agora sim. B4, bispo B7, B5. Excelente lance. A ideia é questionar essa minha estrutura de peões. Peão toma. Poderia fazer também chamando de novo a análise. A máquina fala que poderia fazer um cavalo A5, cavalo B8. Eu fiz A toma B5, também é aceitável. Cavalo toma, atacando a minha dama, que é justamente o que eu não queria quando eu fiz o A6. Dama B8, tá? Dama B8, bispo B2, torre E8, tirando mais uma defesa nesse bispo. E desenvolvendo peça. A torre estava parada em F8, entrou para E8. F4, e aqui eu fiz cavalo G4, é um lance meio bobão, ameaçando chegar em E3. Ele tinha que ver a máquina fala que o melhor para ele é bispo C1, olhando a casa E3 e cavalo F6, pronto, só isso. Ele fez o idiota, desculpa usar essa expressão, mas é um lance absolutamente idiota, porque um jogador do nível dele tinha que ver que o cavalo está chegando em E3. H3, cavalo E3. Atacou a dama, atacou a torre. A dama sai do ataque, cai a torre. Torre toma F1, cavalo A7. Outro lance péssimo que ele fez. Ele tinha cavalo de bem C3, cavalo C6, só tinha isso. Ou seja, ele me ajudou. Quando ele faz F5, que foi o que ele jogou, pronto. Aqui, cavalo toma, peão toma. Esse bispo agora está muito mais livre para atuar. Vou voltar aqui na posição anterior. Após o torre toma F1, cavalo toma a F1, torre toma F1. Esse cavalo está querendo uma casa melhor para jogar, o bispo está travado aí no jogo. Com essa troca, consegui liberar meu bispo. E5, toma F5, torre toma F5, F6, tá? Foi o que eu fiz. A máquina fala que dama D8 com a ideia de dama D7 também seria talvez até um pouco melhor, mas F6 está um lance muito bom, controlando bem a casa E5 contra o avanço desse peão. Se esse peão não avança, o bispo está preso aqui atrás do próprio exército. Então, ele fez G4. Agora repara, meu bispo não tem a casa C6, não tem a casa D5, que está controlada pelo peão de B5 e controlada pelo peão de D5. Então o bispo vai para C8, ganhando um tempo na torre, que sai para F1 e bispo agora em E6, controlando essas infinitas casas brancas aí. Está muito bem colocado agora. E5. Aqui um conceito fantástico. Se torre A7, a máquina fala que realmente seria mal. Olha só, toma F6, conforme eu apontei na partida, bispo toma, bispo toma, peão toma, torre toma. Ele quebrou, meu rei está totalmente desguarnecido, tá? A posição aqui, segundo a máquina, está indefinida, tá? Então aqui, quando ele sacrifica esse peão para E5, ameaçando tomar a minha torre. Eu devolvo parte do material, eu vou fazer peão toma E5, aí ele faz bispo toma, eu devolvi parte do material, mantive a minha estrutura intacta, muito sólida, tá? Agora a minha vantagem, que antes podia ser dinâmica, agora é uma vantagem sólida, bem difícil de ser quebrada, senão impossível. Cavalo G3, torre vai entrar em D8, apontando para esse ponto fraco D3. Repara que o bispo é de casas negras, então ele nunca vai conseguir defender esse peão, que também nunca vai conseguir avançar, porque esses dois peões olham muitíssimo bem a casa D4. Torre D8, torre E1, bispo C4. A máquina fala que ainda um pouquinho melhor seria dama D5. Então, bispo C4 atacando dois peões. Claramente, peão de D3 não toma bispo, porque torre tomaria a dama em D2. Torre E3, dama D5, mais um ataque no ponto D3, cavalo F5, atacou meu bispo de E7, que se defende, vai para casa F8, A4. E aí, bispo D3. A4 defendeu o peão de B5, mas ele tem dois peões atacados. Cai o outro peão. Dama F2, C4. Bispo C3, bispo C5. Todo mundo enfileirado aí para ser fuzilado. O bispo sozinho fuzilou mais da metade do exército branco. Dama E1, bispo toma F5, simplificando a posição, trocando peça para chegar no final ganho.
A máquina fala que um pouquinho melhor seria dama F3, eu fiz dama D1. Por quê? Essa torre está imóvel, eu nunca vou conseguir sair daqui. Dama toma, ameaça, dama toma E1, bispo toma, e torre toma, bispo toma E3 ou torre D3, que seria melhor ainda. A gente vai ver isso agora, com a dama toma D1, torre toma cheque, rei F2. Aqui as brancas abandonaram a partida. O melhor seria torre D3. Primeiro eu pensei em colocar torre A1, depois eu vi que está controlada essa casa. Depois eu estava pensando em torre H1, atacando o ponto H3. Mas muito melhor é colocar um segundo ataque na torre que está cravada. Essa torre está imóvel, repito, que o rei está na linha de tiro aí do bispo, tá? O bispo de C3 está atacado, ele teria que se defender. Ele teria que se defender vindo para B4, por exemplo, e ganho aí uma torre inteira. Bispo toma E3, cheque, rei E2, E4, vantagem extremamente decisiva aí, totalmente ganho. Legal, valeu pessoal.